Olá, boa noite, boa noite. Falando aqui para as Marquesas. Boa noite a todo mundo do Instagram, boa noite a todo mundo do Facebook. Hoje, é quarta-feira, é dia da gente falar sobre finanças. E o tema que eu reservei para a gente falar hoje é sobre reserva de emergência. Até deixei uma enquete para quem está no Facebook. Para quem está no Facebook, até deixei uma enquete que daqui a pouco a gente vai responder. Então, eu sou Lívia Sodré. Então, das Marquesas, eu falo sobre finanças. Deixa eu aproveitar para convidar o pessoal para vir aqui assistir com a gente. Aproveitar aqui para compartilhar. Então, só aguardando todo mundo chegar. Boa noite aí, todo mundo que está aqui. Pronto. Então, assim, ó, hoje, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre reserva financeira. Você já ouviu falar sobre reserva financeira? O que é uma reserva financeira? Esse é um tema que chega a ser até polêmico, mas eu gosto de tratá-lo dentro do nosso capítulo como organizar as nossas finanças, né? Como ter o nosso planejamento financeiro. E todo mundo que tem um planejamento financeiro saudável, ele deve ter reserva de emergência, é um fundo de emergência. E para que serve esse fundo de emergência? Para a gente dormir melhor. Quando a gente tem dinheiro guardado para situações de emergência, a gente dorme melhor. Né? Isso porque se algo acontecer, se algum imprevisto ocorre, e os imprevistos ocorrem, a gente tem como saudar, tem como lidar com esses imprevistos de um modo melhor, porque a gente vai ter um dinheiro já reservado para essas ocasiões. Então, é muito interessante a gente ter uma reserva de emergência. E o que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência nada mais é do que você ter dinheiro para que você possa saudar essa emergência, né? Muitas vezes a gente coloca como uma emergência assim muito grande, grave, a perda de um emprego. Então, quando a gente perde um emprego, até que a gente consiga se recolocar no mercado, a gente precisa ter algo que nos sustente nesse período. E a reserva de emergência acaba tendo a sua definição atrelada a isso, né? Quanto que você consegue sobreviver se caso você perca o seu emprego, né? Caso você perca o seu emprego, quanto tempo você vai sobreviver? Ou então é isso, outras situações mais ou menos isso, uma mudança inesperada, né? Às vezes a gente tem que mudar de casa, mudar de cidade, alguma coisa pode acontecer, né? E a gente tem que trocar de casa ou de cidade, alguma coisa do tipo. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para construir a nossa reserva de emergência, né? Então, como é que a gente calcula essa reserva de emergência? Para as pessoas que têm um emprego mais estável, como é que a gente calcula? Então, geralmente, assim, funcionário público ou uma pessoa que tem assim alta empregabilidade, uma pessoa que pode ser empregada facilmente, né? Tipo, geralmente são pessoas muito especialistas, né? Às vezes ela tem uma boa empregabilidade. Então, aí para essas pessoas costuma se calcular 6 meses. Você tem que ter 6 meses guardados daquela parte do orçamento que é assim o que é necessário para você sobreviver, o que é necessário para você viver, suas despesas mensais. Então, o que você gasta? Tanto de renda variável, de renda fixa, né? Os custos fixos que você tem. Então, você deve colocar tudo isso no papel. Uma vez que você tem esse orçamento, você sabe mais ou menos quanto que você gasta todo mês, né? Então, todo mês você tem esse custo fixo e mais ou menos o variável, né? Oi, Gisele. Gisele, tudo bom? Então, mais ou menos o custo fixo, o custo variável, mais ou menos despesas extras que normalmente a gente gasta. Então, a gente tem que ter isso calculado para a gente poder, inclusive, reservar para essa emergência. Então, para quem tem já um emprego estável, né? Para quem tem um emprego estável, então a gente diz que a pessoa deve acumular essa parte do orçamento uma quantidade de 6 meses. Né? Então, durante 6 meses, você vai calcular essas despesas para 6 meses. Então, vamos dizer que você gaste tanto com aluguel, luz, alimentação, transporte, saídas, sei lá, um investimento que você tenha, cartão de crédito, você somando tudo isso aí, despesas com presentes, né, coisas assim, variáveis e tal, você gaste R$ 2.000. Então, vamos pensar que você gasta R$ 2.000. Então, se você tem um emprego estável, você deveria guardar mais ou menos 6 meses. Então, esses 6 meses que você guarda,
você deveria guardar uns 6 meses vezes 2 mil, então 12 mil reais é o seu valor de reserva de emergência. Já, se você tem um emprego que não é tão estável assim, por exemplo, você assina carteira, ou então você presta serviços, né? Ou então você é autônomo, né? Você presta serviços para as pessoas, assim, você é contratada a avulso e tal, até profissionais liberais, né? Dentistas, personal trainer, sabe, costureira, pequenos negócios, esse tipo de pessoa que não tem aquela renda fixa, né? Todo mês ela vai ter aquela renda. Então, para essas pessoas que têm um emprego um pouquinho menos estável, aí ela deve guardar um pouco mais. Então, deve guardar mais ou menos 12 meses, né, de renda. Deixa eu só conferir aqui se no Facebook está mostrando a nossa live. Ah, pronto, está mostrando sim. Eu não estava vendo aqui. Só para conferir aqui direitinho. Pronto. Só para conferir aqui o áudio. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Gisele? Se puder me dar esse retorno, eu agradeço muito. Pronto, só para conferir direitinho ali. Então, beleza. Então, eu estava dizendo isso. Então, quem tem um emprego um pouco mais estável deve guardar 6 meses dos seus custos, né? Daquilo que você custa todo mês. E quem tem um emprego menos estável, aí deve guardar 12 meses. Pronto. E onde é que você vai acumular essa reserva financeira? Então, a reserva financeira é o seguinte: em que momento da vida a gente faz uma reserva financeira? Por exemplo, se a gente tem dívidas, a gente deve concentrar a nossa poupança, aquilo que a gente está ali acumulando, que está uma parte do nosso orçamento para pagar as dívidas. Porque no Brasil a gente não tem rendimentos assim tão altos, não existe investimento que cubra os juros de uma dívida. Então, para isso, né, por isso, que é muito mais fácil que a gente pague logo as dívidas. Então, uma vez que você já não tem mais dívidas, é que você deve começar a fazer a sua reserva financeira. Então, quando você começa a fazer a sua reserva financeira, você já não tem dívidas, né? Então, é o primeiro dinheiro que você começa a investir, a acumular a reserva financeira, né? Então, é essa que é a reserva de emergência, essa que a gente tem que construir logo. Então, beleza. Onde é que a gente vai acumulando essa reserva de emergência? Onde é que a gente acumula esse investimento? Então, a gente pode pensar que a poupança seria o mais simples, né? O mais fácil. O problema da poupança, e porque muita gente que fala sobre investimento não gosta da poupança, é porque o rendimento dela não é muito alto. Então, frente a muitos investimentos, inclusive simples, que tem no mercado financeiro, a poupança ela não supera esses investimentos, né? Tem muitos investimentos que vêm superar a poupança. Então, por isso que ela não é indicada logo a princípio. Mas eu acredito que ela é indicada, por exemplo, para a gente deixar ela guardada pelo menos uma pequena parcela. Eu diria que se você guardou 6 meses, um mês deixaria ali na poupança como reserva de emergência. Pronto. Onde mais que eu posso acumular esse dinheiro de reserva de emergência? A gente também pode acumular, por exemplo, em CDB com liquidez diária. Então, CDBs de liquidez diária, por que ele é bom? Porque ele, na verdade, ele rende todos os dias. Não é como na poupança. Na poupança, se você tirar o dinheiro antes de 30 dias, ele não rendeu nada. Ele só ficou lá parado e não rendeu nada. Já no CDB de liquidez diária, ele já rende, né? Então, ele rende cada dia. Então, passou um dia lá, ele já começa a render. Então, o CDB de liquidez diária, por exemplo, em banco grande, você não encontra. Então, não existe em banco grande CDB de liquidez diária. Só tem CDBs pré-fixados e pós-fixados, né? Mas CDBs de liquidez diária, o que é liquidez? Liquidez é você poder tirar um investimento na hora em que você quer. Então, um CDB você coloca hoje, você pode tirar amanhã. Então, ele tem liquidez, né? Ele é uma liquidez bem rápida. Você pode tirar todos os dias, né? A poupança também tem liquidez, né? Mas tem esse problema de só render a partir de 30 dias, né? Então, por isso que a poupança não é muito indicada para a gente começar a acumular o nosso dinheiro. E onde é que eu encontro CDBs de liquidez diária? Então, tem alguns bancos digitais, né? Esses bancos digitais, eles já têm CDBs de liquidez diária. Então, eu pessoalmente conheço os CDBs do Banco Sofisa e do Banco Inter. Então, o que eu invisto é o Banco Inter, que é um banco bem fácil da gente abrir a conta e fazer investimentos de CDBs de liquidez diária. Então, para esses bancos, é muito mais simples. Eu já vi, por exemplo, no CDB da Sofisa, de liquidez diária, investimentos a partir de R$1. Então, um único real já é possível a gente investir nesse CDB de liquidez diária no Sofisa. Já no Banco Inter, a partir de R$100 a gente já consegue investir
nesse CDB de liquidez diária, né? Então, ali, por que a liquidez diária? Porque a reserva de emergência é algo que a gente precisa acessar, um dinheiro que a gente precisa acessar rapidamente, né? Então, é por isso que a gente precisa optar por esse tipo de investimento. Então, o CDB de liquidez diária é a nossa, eu diria, a primeira opção. Temos também o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o investimento mais estável no país. Então, no Brasil, qual é o investimento de renda fixa mais estável que existe? Então, no nosso país, o CDB, o investimento que existe é o Tesouro Direto. E o Tesouro Selic, né? Ele é o mais estável. Então, você pode investir também no Tesouro Selic. Pela própria plataforma do Tesouro Direto, você consegue investir deixando o dinheiro na conta da sua corretora. Então, você deixa o dinheiro lá, faz a aplicação no Tesouro Direto na plataforma, que aí a corretora faz essa transferência. Então, o Tesouro Selic também, os rendimentos do Tesouro Selic não são assim, muito altos, mas para quem quer liquidez diária, né? Então, ele é um bom rendimento. Ele vai render sempre mais do que a poupança. Então, a gente pode colocar nesses dois investimentos. Muitos recomendadores, né? Geralmente alguns economistas também, eles chegam a indicar também os fundos de investimento, que tem alguns fundos de investimento que também são de liquidez diária. Eu nunca lidei com fundo de investimento de liquidez diária, mas eu sei que é uma opção, né, que eles colocam para nós. Então, são esses nos lugares que a gente pode investir para ter liquidez diária, né, para que a gente possa acessar esse dinheiro quando a gente quiser. Eu recomendo o Tesouro Direto, o Selic, e o CDB de liquidez diária. Poupança, aí já é quando você, por exemplo, já está com a sua reserva financeira montada. Então, se você colocou 6 meses de R$2.000, vai ter R$12.000 lá, ou 12 meses, você vai ter R$24.000. E aí eu recomendo que você deixe na poupança um mês. Porque se você precisar de despesas de um mês, já vai estar ali mais acessível na poupança, né? Tanto de madrugada, fim de semana e tal. O CDB, você consegue também no mesmo dia, mas eu acredito que é dia útil. E o Tesouro Direto é D+1. Então, só no próximo dia que você consegue acessar esse dinheiro. Mas o que pode acontecer assim, de tão emergência que não consiga esperar 24 horas? Né? Nada que o cartão de crédito não consiga segurar. Você precisa ter limite no cartão de crédito, porque aí no outro dia, ou até no fim do mês, né? Você faz o pagamento desse cartão de crédito. Também é uma forma da gente segurar as emergências. Né? A gente ter ali uma reserva de emergência. Então, quem tem que fazer essa reserva de emergência, todo mundo tem que ter uma reserva de emergência. Então, quando a gente tem um dinheirinho guardado e se acontecer alguma coisa, a gente sabe que tem esse dinheiro para atender a gente, é muito melhor, a gente dorme mais tranquilo. Né? Então, assim, o coração fica mais tranquilo quando a gente deixa lá. Muito melhor do que, por exemplo, tomar um empréstimo, e esse empréstimo ter altas taxas, é muito melhor você tomar empréstimo de você mesma. Né? É muito mais barato você tomar empréstimo de você mesma e depois repor esse dinheiro. Então, onde é que a gente usa essa reserva de emergência? Então, reserva de emergência é para usar só em emergência, não é para usar pelo mau planejamento. Então, se você não fez um orçamento, se você não tem o hábito de fazer orçamento, e aí qualquer coisa você queira gastar esse dinheiro, a reserva de emergência não é para isso, né? Então, não é para pagar impostos que você não calculou. Então, por exemplo, 13º, a primeira parcela de muitas pessoas saiu dia 20 de novembro. E a segunda parcela vai sair em dezembro. Então, você sabe que vai ter despesas já em janeiro. Então, é mais ou menos que obrigação sua já guardar um pouco desse dinheiro para pagamento desses impostos, né? E não só no fim de ano gastar e não pensar que janeiro vai chegar, esses impostos já estão planejados, né? Então, você já sabe que terá esses impostos pela frente, então já deixa reservado esse dinheiro aí e não na reserva de emergência, né? Deixa eu ver o que mais. Então é isso, não é gastar com qualquer coisa, né? Não é qualquer, não deu para pagar o cartão de crédito, vou usar esse dinheiro. Não é para isso, né? Então, é justamente com algum tipo de doença, né? Doença não é imprevisto, né? É um imprevisto previsto, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, você tem que ter algo lá já reservado para isso. Ou então perder emprego, ou mudança de emprego também, né? Que pode acontecer, uma mudança de emprego, é possível. Para mim mesmo, esse ano, eu precisei mudar de casa. Então, eu precisei usar a minha reserva de emergência. E foi importante que eu tivesse essa reserva de emergência, porque eu pude usá-la. Então, a casa onde eu morava começou a dar muito problema na parte hidráulica lá, na parte elétrica. E aí, eu não podia mais ficar naquela casa. E, geralmente, os contratos com imobiliárias, elas têm multas, né? Quando você sai antes do contrato vencer. E também, para entrar em um outro apartamento, você precisa pagar às vezes adiantamentos, né? Então, a depender do contrato novo que você está fazendo, você tem que pagar
algumas coisas antes. E justamente a minha reserva de emergência, ela serviu para isso, para pagar as multas do apartamento anterior e pagar para entrar no outro apartamento, né? Então, a reserva de emergência serviu justamente por causa de uma mudança. Então, o fato de eu ter tido essa reserva de emergência me ajudou bastante nessa transição. Então, mudanças de casa, mudanças de emprego, né? Tudo isso ajuda muito. Então, essas mudanças, geralmente mudança, né? Você gasta muito com o próprio transporte, com essas multas contratuais. Então, tem algumas coisas que a gente acaba gastando e é importante que a gente tenha essa nova reserva, né? E depois, com o tempo, a gente começa a repor essa reserva. Agora também tem o seguinte, tem uma polêmica, né? O pessoal dos grupos de investimento fala muito por que a gente tem que colocar só em liquidez diária e não investimentos um pouco mais arrojados, né? Com um rendimento um pouco maior. E principalmente que se for, por exemplo, para você viver 6 meses, você não vai precisar perder o emprego hoje, você não vai precisar de 6 meses de renda hoje. Vai precisar de 1/6 da renda. Né? Então, não necessariamente você tem que prender em rendimento de liquidez diária todo o dinheiro. Né? Uma parte você já pode começar a investir em investimentos um pouco mais arrojados, né? Que tem um pouco mais de risco e um rendimento um pouquinho maior. Você pode colocar. Então, isso é que alguns investidores, né, e o pessoal que também, os profissionais da área, né, eles recomendam que uma parte dessa reserva de emergência não precisa ficar toda, porque, por exemplo, R$ 12.000 ou R$ 24.000, se forem 12 meses, vai deixar ali paradinho na poupança, ou num CDB de liquidez diária, que tem um rendimento um pouco mais baixo e tal. Esses de liquidez diária todos têm rendimentos um pouco mais baixos do que outros investimentos, né? Então, eles dizem que a gente não precisa prender necessariamente e não precisa ter necessariamente a urgência de retirar com 1 dia, com 2 dias, com 3 dias, né? Como eu disse, em muitas emergências, um cartão de crédito já resolve, né? Já cobre e aí no final do mês você paga o seu cartão de crédito e é o tempo que você tira esse investimento. E por que a gente estava falando da liquidez diária? Eu estava falando sobre isso porque alguns investimentos eles são atrelados ao tempo, né? Então, tem CDBs mesmo. CDB de bancão, que são os bancos mais tradicionais, os grandes, né? Esses CDBs, eles têm, geralmente, assim, são de 3 anos, 5 anos. E se você tirar antes, você não vai ter o rendimento prometido ali daquele CDB, né? E tem outros investimentos que é isso, que se você só pode, como o RDB. O RDB você só pode tirar com 5 anos. Tirar antes não rende nada. Então, é por isso que eles falam de ter uma certa liquidez, de você poder acessar e tirar a qualquer tempo. Né? Então, por isso que eles colocam assim. Mas, se você tem R$ 24.000, que é para usar ao longo de um ano, por exemplo, né? Se você vai usar R$ 2.000 por ano, então alguma parte dessa reserva você pode colocar em investimentos um pouquinho mais arrojados, além desses que eu coloquei aqui. Então, só para a gente deixar claro, reserva de emergência serve para a gente dormir mais tranquilo, porque imprevistos acontecem, né? Então, tem uma certeza que a gente tem é que vai acontecer um imprevisto, e você estar preparado para esses imprevistos com certeza, muito, muito, muito melhor. Tanto para coisas positivas, quanto para coisas negativas que podem ocorrer na nossa vida, né? Então, saber direitinho onde a gente pode acumular esse dinheiro é muito importante, é muito bom. Fazer o cálculo certinho no nosso orçamento, né? Quanto eu preciso para sobreviver, para viver, né? Para viver tranquila, caso me ocorra alguma coisa, né? Por exemplo, eu que sou professora, imagina perder a voz. Então, se eu não tiver, como eu fiquei 2 meses sem voz, porque estava rouca, fiquei rouca, não conseguia dar aula, né? Como é que seria isso? Embora eu seja funcionária pública, isso me cobre, né? Tenho as licenças direitinho, mas por quanto tempo, né? Se eu ficasse sem voz, como é que seria ali para frente, né? Dali para frente, já que eu vivo disso. Então, isso ia me prejudicar bastante. Então, eu espero que eu possa ter levado para vocês um pouco mais da reflexão, né? Sobre o que é uma reserva de emergência e como a gente pode se preparar para ela, quando é que a gente pode usar, onde é que a gente guarda esse dinheiro, né? Nesses investimentos que eu coloquei. E é isso. Espero ter contribuído, né, justamente com esse conceito para vocês. E eu espero que vocês usem agora, a partir de agora, ter uma reserva de emergência. No nosso site do Facebook, né, na nossa página, né, que é o facebook.com/asmarquesas, eu coloquei até uma enquete perguntando para vocês se vocês têm reserva de emergência, se vocês costumam fazer uma reserva de emergência. Então, responda a enquete, por favor, ali no nosso Facebook, né, no nosso site, da nossa página do Facebook, As Marquesas. Então, aguardo vocês. Espero ter contribuído. E até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.
Pronto, e agora aqui no Facebook, estava transmitindo nos dois, né, no Facebook e no Instagram. Então tem aqui a nossa enquete, responda por gentileza a nossa enquete aqui. Eu vou deixar ela publicada. Então responda, você tem alguma reserva de emergência? Você costuma usar a reserva de emergência? Como é que você lida com o seu dinheiro e com o seu orçamento, né? Então, o tema da nossa live de hoje, né, da nossa quarta-feira, que é o dia que a gente fala sobre finanças, é sobre reserva de emergência. Então, espero ter contribuído aí com vocês também do Facebook. Estava ali encerrando do Instagram, agora encerrando aqui para vocês. Então, muito obrigada por me assistir e até a próxima quarta.